Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão da nossa formação Express. Hoje com o tema elaborar e analisar um projeto de investimento. O meu nome é Ângelo Rega, connosco tenho o Rui Alves e será o orador da sessão de hoje. Essencialmente, e conforme vocês já devem ter conhecimento, esta sessão destina-se para quem quer saber mais sobre os pontos essenciais da elaboração e análise e avaliação de um projeto de investimento. Vamos essencialmente seguir todos os passos do processo, começando pela definição dos pressupostos, previsão dos investimentos, exploração, criação de um plano de financiamento e, por fim, interpretar o nosso resultado e efetuar a avaliação do projeto. Hoje iremos sumarizar esta abordagem com uma utilização do nosso software Business Planner. É um software para a elaboração de projetos de investimento e planos de negócio, e vamos fazer aqui uma abordagem de certa forma prática, sumarizando todos os aspectos que anteriormente referi. Conforme disse, connosco está o Rui Alves. O Rui divide a atividade profissional dele entre a área da consultoria e docência e colabora connosco no desenvolvimento de ferramentas de gestão. Antes de passar a palavra ao Rui, referir a 3 notas. Nós optamos por esta sessão não ter no final lugar a questões e respostas, portanto interação entre ambas as partes. No entanto, preferimos direcionar as vossas questões para o e-mail que irei disponibilizar através do chat, onde vocês poderão colocar as vossas questões e eu em tempo oportuno responderei a todas elas. Esta sessão não pressupõe, ou este formato de formação, não pressupõe que nós disponibilizemos qualquer documentação de suporte, portanto, tudo aquilo que vocês virem ao nível da apresentação do Rui, nós não vamos disponibilizar. Contudo, esta formação ficará online, portanto, poderão revisitá-la às vezes que vocês desejarem. Há instantes eu referi que iremos abordar a componente prática através de um software. Para os mais curiosos, eu vou disponibilizar o link no chat para que vocês, se assim desejarem, possam solicitar a versão de demonstração e testar o software. Okay? Dito isto, eu passaria então a palavra ao Rui Alves e no final farei uma breve síntese e concluiremos a sessão. Uma boa formação a todos. Obrigado, Ângelo. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Como o Ângelo disse, hoje, a nossa formação hoje vai no sentido de... É uma formação express, vai no sentido de demonstrar um pouco como é os princípios básicos do que é desenvolver um estudo de viabilidade ou um projeto de investimento, não só no seu conteúdo de mapas, e o Ângelo falou bem na questão do software que nós utilizamos, uma ferramenta, ou seja, alguém ter uma ferramenta para poder trabalhar, poderá ser um fecheiro de Excel ou uma ferramenta como aquela que nós iremos demonstrar no final do Business Planner. Mas importa também explicar todos os procedimentos, que procedimentos é que nós devemos tomar quando vamos criar um projeto, que ferramentas é que nós devemos nos equipar, que tipo de estudos, que tipo de conteúdo é que deverá conter um estudo de viabilidade em função daquilo que será a dimensão do projeto. Um projeto com maior dimensão, menor dimensão, em função do setor do projeto, um projeto de agricultura, um projeto de indústria, etc. Portanto, mas abstrairmos aqui um pouco o que é essa questão e irmos falar mais a questão do conceptual daquilo que é fazer um projeto de investimento. Eu vou já partilhar aqui o meu ecrã. Ora, screen. Acho que deve estar... Portanto, já devem estar a ver, com certeza, o meu ecrã. Ok, correto? Bom, então, como eu dizia, vamos começar... pronto, o Ângelo já fez uma breve apresentação
digamos, do meu currículo. Eu trabalho como consultor independente com a RCR já há uns anos, mas para além de estou muito na área de apoio a startups e na área de gestão, muito principalmente na área das áreas tecnológicas, mas sou também professor no Ensino Superior, no Instituto Politécnico de Setúbal, onde sou professor adjunto e onde, para além de ajudar nas incubadoras das empresas, nas startups, a começar startups, ou seja, que necessitam de projetos de investimento e de planear e de desenvolver planos de negócios, estou também ligado à parte de ensino na área de estratégia, de inovação, de empreendedorismo e de gestão. Portanto, basicamente, o que é que iremos falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre como estruturar um projeto de investimento, que estrutura é que nós devemos pensar e elaborar num projeto de investimento, identificar os diferentes tipos de investimento, que é muito importante isto, ou seja, perceber o que é investimento e depois que tipo de investimento é que estamos a falar, conhecer e relacionar as várias fases de elaboração de um projeto, porque existem fases, não só fases na criação desse projeto, como fases depois, a posteriori, no acompanhamento do projeto, algo muito importante e que nós vamos focar aqui também. Depois vamos falar também como elaborar e analisar um projeto de investimento, um estudo de viabilidade, adequar o financiamento às necessidades e às características desse investimento, e dominar aqui alguns instrumentos básicos que estão ligados à análise de sensibilidade, ao risco e à apreciação dos indicadores de viabilidade do projeto. E por último, eu irei demonstrar isto tudo depois com um lado mais prático, utilizando o Software Business Planner como uma ferramenta que pode ser utilizada para a implementação destes projetos e de ajuda a esses projetos. Mas, então, o que é que deverá conter um projeto de investimento? Um estudo de viabilidade. Deverá basicamente conter quatro coisas. Um plano de investimento, ou seja, reparem que nós vamos aqui falar muito nesta palavra planeamento, ok? Um estudo de viabilidade é um plano, não é algo, é algo para o futuro, é algo previsional, que nós estamos a prever, e por isso essas previsões devem ser bastante fundamentadas, ou seja, não vale a pena nós estarmos a colocar dados num mapa qualquer de investimento ou numa folha qualquer de Excel e depois estarmos a analisar uns dados que depois eles não têm qualquer estruturação. Então, é importante fazermos um plano de investimento, ou seja, planear esse investimento, quando é que ele deverá ser efetivado, quando é que ele deverá ser iniciado. Um plano de exploração, aqui estamos a falar do plano de exploração, é o plano operacional, o plano de exploração que tem a ver com as vendas, a previsão das vendas, dos custos, os custos com recursos humanos, os custos com energia, os custos com mercadorias, a produção de produtos, a produção a compra de mercadorias para venda, etc, etc. Ou seja, tudo isto é o nosso plano de exploração, aquilo que corresponde ao setor de atividade do negócio. E depois o plano financeiro, que é aquilo que vai permitir perceber se aquilo que eu vou investir, porque o termo investimento pressupõe, de facto, a ideia do retorno, não é? De retornar, eu vou investir para depois retornar mais tarde. O plano financeiro que vai permitir estudar e organizar a forma como nós vamos financiar tudo isto. E depois a viabilidade, uma área de viabilidade económica e financeira, ou seja, com base naquilo que são as previsões, existem depois mecanismos e metodologias, que eu vou explicar mais à frente, que é possível incluir ou estudar e analisar de modo a perceber se o projeto vai ser viável ou não, ou seja, se o retorno vai ser viável ou não dentro do prazo que nós estamos a supor que seja o prazo útil, da vida útil do projeto. Então, um plano de investimento, é importante que vocês, quando desenvolvem um plano de investimento, pensem nestas quatro coisas. Qual o montante do investimento? Okay? O montante global do investimento. Depois, qual a repartição ao longo da vida útil desse investimento? Ou seja, se o investimento é feito toda à cabeça, imaginem se for uma empresa que está a iniciar negócio para arrancar, para começar, imaginem uma exploração agrícola, vai precisar de investir, de comprar uma série de equipamentos, de ativos que vão ficar no seu balanço. E então é preciso pensar para arrancar com esse investimento o que é necessário, qual é a repartição dele ao longo da vida útil do projeto. Nós também vamos aqui falar várias vezes na vida útil, não é a vida útil da empresa, mas é a vida útil daquele projeto, ou seja, nós vamos fazer um projeto de investimento e vamos analisar a viabilidade dentro de um prazo, ou seja,
em função daquilo que é, por exemplo, 5 anos, se eu ao final daqueles 5 anos eu vou ter o retorno do investimento que eu fiz, que vou fazer agora. Depois, que tipo de investimento? Adequar o investimento à área de negócio é muito importante. Ou seja, não vamos querer comprar coisas ou investir em equipamentos que não vão ser úteis para a empresa. Ou, aqui é muito importante, às vezes, pensar se vale a pena investirmos em tecnologias muito recentes, porque depois podem não ter manutenção depois no futuro, ou se valerá a pena fazermos um investimento muito grande logo no início e porque não é que não o vamos repartir ao longo do projeto. Portanto, são tudo questões que devem ser pensadas. E depois, qual a divisão e a aplicação desse investimento? Qual é que é o investimento que é direcionado para a área de produção, para a área da logística, para a área do transporte, etc, etc. E depois pensarmos que, para além do plano de investimento, temos o plano de exploração e o plano de financiamento, ou o plano financeiro. Esta secção deve, de facto, formular de forma muito credível e compreensível um conjunto de projeções que vão refletir aquilo que nós consideramos a performance da organização ou que vai ser a performance da organização nos próximos anos. Ou seja, esta ideia de forma credível não é só importante para quem estamos a apresentar o projeto, mas é muito importante para o promotor do projeto. No caso, se o promotor do projeto formos nós. Porquê? Porque se nós estamos a inventar números e não estamos a colocar os números de forma credível, é claro que nós vamos estar a pedir dinheiro e depois temos que pagar esse dinheiro. E se não arranjarmos maneira de pagar esse financiamento, os dados que estão lá não são credíveis, então nós vamos ter problemas nos primeiros meses, logo quando começarmos a arrancar com a empresa, okay? Ou com o negócio. Portanto, isto é muito importante ter estas noções de dados muito credíveis e que sejam fáceis de entender por quem está a analisar o projeto. Ele deve incluir alguns pressupostos que estão associados à projeção, como, por exemplo, a projeção dos rendimentos para 3 ou 5 anos, e também é importante que vocês façam o primeiro ano, se o primeiro ano conseguirem fazer a projeção mensal, vocês conseguem ter uma ideia daquilo que será a transposição desse primeiro ano para os anos seguintes. E por isso é que eu faço aqui a ressalva disto. A projeção dos cash flows, ou seja, é outro termo que nós vamos falar aqui várias vezes, cash flow. O cash flow não tem nada a ver com o lucro, não tem nada a ver com o resultado líquido. O cash flow é entradas e saídas de dinheiro. Ou seja, o cash, aquilo que sai e que entra, aquilo que a nossa tesouraria gera. Portanto, isso é a base daquilo que é a viabilidade, que vai nos permitir analisar a viabilidade de um projeto. A folha de balanço e demonstração de resultados também são duas peças importantes, que refletem as posições patrimoniais, no caso do balanço, e as posições financeiras, no caso de demonstração dos resultados. E depois outras projeções financeiras, nomeadamente as vendas, análise do ponto crítico das vendas, as margens de segurança, etc, etc. O mapa de tesouraria, tudo muito importante também de colocar. Depois, minimizar riscos. É muito importante que vocês, quando desenvolvam um projeto de investimento, tenham sempre isto presente. Um desenvolvimento de um projeto pressupõe, é uma ferramenta, é uma peça de trabalho daquilo que é um negócio, daquilo que vai ser o vosso negócio. E ou o vosso, ou o negócio dos vossos clientes, no caso, se alguém aqui na nossa plateia for consultor na área financeira, portanto, pensar sempre isto. Mas se forem consultores, tentem passar estas mensagens para os vossos clientes. Ou seja, quando desenvolvem um projeto, é lógico que há sempre riscos, qualquer investimento tem riscos, mas devem ser sempre acautelados de forma a minimizar esses riscos. E isso é possível de fazer de que forma? Pois já devem assegurar que os pressupostos, como disse, devem ser credíveis, coerentes, devem ser bem justificados e consistentes com a economia atual, com o mercado, com as tendências. Ou seja, isto pressupõe algum trabalho de casa, mas que é um trabalho de casa que pode ser, ao início, pode ser um pouco demorado, mas que vai valer a pena no futuro, porque um projeto que tenha uma base, é como uma casa, que tenha uma base sólida, é um projeto que vai ter muito mais capacidade de sucesso do que outro projeto. Os pressupostos também devem ser bem explicados no plano. Isto porque, para além dos mapas, nós temos que apresentar um conjunto digamos, de planos, de textos que nos vão justificar de alguma forma o que é aquele projeto. Que normalmente ou é feito através de um plano de negócios
ou através digamos, de um mapa ou de um conjunto de textos, de um relatório que pode acompanhar o projeto. E depois devem ser estudados também aqui cenários favoráveis e menos favoráveis. Okay? A questão de minimizar os riscos passa muito por aqui. Eu mais à frente, quando estivermos a falar no software de projetos do Business Planner, eu irei explicar como é que nós podemos fazer este tipo de coisas. Depois, como usar um projeto de investimento. Muito importante é esta última frase que eu deixo aqui. Invista o tempo necessário para o fazer validar. A validação de um projeto de investimento, a validação de um plano de negócios é muito importante. Ou seja, percebam a lógica que envolve todo esse projeto, nomeadamente a nível dos financiamentos, dos empréstimos, e criem, pensem sempre na forma de um plano de negócios. Ou seja, para além dos projetos, do projeto que estão a fazer, dos mapas, tentem acompanhar esse projeto com um plano de negócios. De facto, torna-se muito melhor a compreensão do vosso projeto de investimento, não só para a análise imediata, mas também para uma análise futura de controle. Okay? Portanto, um projeto de investimento aqui também importa perceber que não é uma estrutura rígida, ou seja, não devem fazer um projeto de investimento só para colocar lá os dados e o projeto tem que responder àqueles dados que estão lá. Os dados que são colocados depois vão resultar em alguns indicadores e são esses indicadores que nos vão dizer se o projeto está a ser viável ou não. Portanto, se os indicadores não forem favoráveis, é possível nós alterarmos algumas questões, alguns pressupostos no projeto. Imaginem que nós queremos fazer 1 milhão de investimento logo à cabeça. E vamos a ver, e o projeto para 1 milhão inicial nós não vamos ter dinheiro. Então, por que nós não dividimos esse milhão por meio milhão agora e meio milhão depois, daqui a 1 ano ou 2 anos? E se colocarmos essa opção, se calhar o projeto já se torna viável. Ou seja, o que os números finais nos dizem, o que nos vão dizer é, olha, isto é o bom caminho que estás a ir, ou este é o mau caminho. É lógico que tudo isto tem que ser bem corroborado, tudo isto terá que ter bem justificado, porque terá que ter os dados credíveis e assentes em alguns estudos que devem ser feitos. Depois, o processo específico de um projeto de investimento, existe um processo, não é? que é importante seguirem e que passa por, primeiro, determinação dos objetivos. Ou seja, estamos a falar em gestão, tudo o que é gestão, a gestão pressupõe a determinação de objetivos. Nós estamos a criar uma empresa, um negócio, então esse negócio está a ser criado em função de objetivos, então temos que determinar esses objetivos. O que é que nós queremos fazer nos próximos 2, 3 anos? Ou nos próximos 5 anos, em função daquilo que é o nosso investimento. Depois é importante selecionar a combinação dos recursos que estão disponíveis para alcançar esses objetivos. Determinarem as despesas e as receitas associadas a essa escolha. Okay? O plano de exploração é muito importante. Os gastos, como eu já disse, com os recursos humanos, com as mercadorias, com os consumos, etc. As vendas, a projeção das vendas, da prestação de serviços. De onde é que vêm esses recursos? E depois este enquadramento legal e administrativo é muito importante. Ou seja, não devem fazer um projeto de investimento com base numa coisa que eventualmente pode não ser aprovada. Ou seja, vocês podem ter dificuldade em aprovar algum estudo em função daquilo que são as regras e as leis e os regulamentos do país onde vocês estão. E nós podemos traduzir, de facto, estas fases, os estudos, nestas fases. Primeiro, o estudo de mercado e localização. É muito importante que vocês preparem esses estudos de mercado com maior ou menor detalhe em função daquilo que é o vosso projeto, mas nunca façam um projeto com base em feelings ou com base em que, eu acho que isto é assim. O estudo de mercado é muito importante. Nem que seja um estudo de mercado porta a porta, um estudo de mercado mais local, mais tradicional. Façam esse estudo, falem com as pessoas, falem com as empresas, analisem as empresas que estão à vossa volta, a concorrência, a tendência dos clientes, de compra dos clientes. A localização também é muito importante. Não basta ter só, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma exploração agrícola, não basta só ter terreno, mas esse terreno tem que estar bem localizado, tem que ter bons recursos. Então, a localização é muito importante para que o projeto depois seja viável. Se forem necessários, façam também alguns estudos técnicos que são importantes. O enquadramento legal, social, ambiental é muito importante também. Ou seja, perceber que se eu for abrir a empresa, eu na minha cabeça tenho uma projeção de vendas, mas essas só podem acontecer se, de facto, se no sítio onde eu vou colocar a minha empresa ou se para o mercado onde eu vou lançar, as pessoas vão ter capacidade ou não de comprar esse produto. E depois, por último, os estudos de rendibilidade financeira e económica, que é aquilo que nós chamamos de vulgo, os estudos de viabilidade.
Investimento, aqui o termo de investimento, nós temos estado a falar, em sentido económico, técnico e financeiro, não é só a criação ou aquisição dos ativos fixos, ok? Mas é também toda a operação que tem por objetivo adquirir e criar esses meios para a própria empresa, serem utilizados pela empresa para poder ajudar e auxiliar naquilo que é, de facto, o pressuposto de obter esse rendimento por parte da empresa. Ou seja, não basta ser só, ok, é um ativo que eu vou comprar, olha, eu preciso, para arrancar com este negócio, eu preciso de 5 caminhonetas para distribuir mercadorias, mas se eu tiver 5 ou se tiver 4 é a mesma coisa. Não, não é. Significa que se eu tiver a investir em 5, significa que o meu negócio terá que justificar aquelas 5 viaturas para eu estar a distribuir mercadorias. Então, eu tenho que pensar nisso que, em vez de comprar 4, eu vou comprar 5, essas 5 viaturas. Esse investimento é um investimento que eu estou a adquirir para ser utilizado na operação da minha empresa e para que ela seja rentável, para que a operação da minha empresa seja mais rentável. Okay? Rendibilidade, aqui já estamos a falar de uma outra coisa, que é como diz, a aptidão a priori calculada de um empreendimento para assegurar não só a completa recuperação ou reintegração dos capitais investidos, ok? Vamos falar da rendibilidade do investimento, quando nós dizemos se aquele investimento é rentável ou se traz rendibilidade, ok? Como é que nós vamos saber isso? É através de, se nós comprarmos ou adquirirmos investimento ao início do projeto e daqui a 5 anos, se nós conseguimos pagar todo esse investimento estar a ajudar a empresa a realizar a sua operação e nós ainda estarmos a recebermos dividendos no final desses 5 anos, desses 3 anos, desses 4 anos, desse investimento. Ou seja, então isso significa a rendibilidade. Isto é tal e qual como quando alguém adquire um imóvel por 1 milhão e passado 5 anos vendeu esse imóvel por 1,5 milhão, significa que aquele investimento que fez eventualmente vai ter alguma, não quer dizer que na lógica vai ganhar meio milhão, mas se calhar, como esperou 5 anos, houve desvalorização de um imóvel, houve supervalorização do imóvel, ou os custos aumentaram, mas de qualquer maneira pode obter aí um rendimento, ok? Então isso chama-se a rendibilidade do próprio investimento. Depois importa aqui saber, antes de entrarmos nos termos mais técnicos do projeto, dos mapas, o tipo de dossiê de investimento que é necessário fazer. E há aqui vários que eu vou apresentar. O primeiro é a análise e a avaliação da empresa e do respectivo historial. Se for uma empresa já existente, muito importante, porque, ou seja, nós estamos a trabalhar para um dossiê de investimento. Ou seja, o projeto de investimento que nós estamos a fazer é para apresentar ou alguma entidade que nos vai facultar financiamento, ou apoio estatal, ou algum banco que nos vai conseguir investir e vai ser o nosso parceiro naquele investimento. Então, para isso, ninguém nos empresta dinheiro se nós não nos apresentarmos, se não nos conhecerem. Então, significa que, se for uma empresa já existente, é importante um pouco falar sobre o historial da empresa. Se for uma empresa, um novo negócio, aqui torna-se muito importante e relevância a apresentação do empresário, ou seja, e os responsáveis. Quem é que vai trabalhar? A equipa, digamos assim, a equipa de gestão, a equipa base. Se essa equipa de gestão for credível, então os números que nós estamos a apresentar no projeto passam a ter outra leitura por parte de quem está a olhar para o projeto e quem está a analisar. Okay? Como eu vos disse, isto não tem nada a ver só com números, ou não deverá ter nada a ver só com números, porque a questão da base, a estrutura base do projeto passa muito por aquilo que nós vamos querer fazer e a capacidade que nós vamos ter para isso. Depois, a identificação das atividades principais e das atividades secundárias, ou seja, qual é que é a parte de exploração, qual vai ser a operação da empresa, os mercados que nós vamos abranger, etc. Depois, aqui a cultura da empresa também é muito importante, ou seja, e isto parte muito da ideia da experiência de gestão que os empreendedores ou os donos de negócio têm. Os consultores aqui também entram por este papel, okay? Porque se vocês fizerem consultoria e desenvolverem projetos de investimento para os vossos clientes, aqui o apoio que vão dar, a credibilidade que a vossa empresa, que o vosso apoio de consultor pode dar, pode ser muito importante para a aprovação ou não de um projeto, não é? E depois esta questão da avaliação do espírito empreendedor também é muito importante. Ninguém vai emprestar dinheiro a uma pessoa ou um conjunto de pessoas
para formar uma empresa que, de facto, se eles não tiverem grande capacidade de gestão nem capacidade de empreendedorismo. Depois é importante apresentar o projeto e fundamental muito bem. Caracterizar o novo projeto, tipo, produto, serviço, funcionalidade, a localização, a dimensão, a relevância da concretização, a fundamentação, ou seja, precisam de fundamentar mesmo o projeto. Não só fundamentar para quem vai financiar, mas fundamentar basicamente, principalmente para quem está a desenvolver o projeto, para quem é o promotor, ok? Depois é importante também estabelecerem no vosso dossiê de investimento reservar uma parte para a estratégia do projeto, identificar a estratégia que está subjacente ao lançamento e qual é a mais-valia e a criação de valor que o projeto vai trazer, local, nacional, se imagina um projeto que já esteja a criar emprego, se vai criar 20 ou 30 ou 50 empregos, já está a criar valor, já está a criar riqueza nessa zona. Se é algo que vai aproveitar terrenos que estão subaproveitados e vai desenvolver uma exploração agrícola para poder fornecer bens agrícolas e bens alimentares para uma grande parte da população, já é uma mais-valia que está a acontecer, portanto já estamos aí a criar valor. Okay? Depois uma quarta área que é importante colocar no dossiê de investimento, que é o plano do projeto. E aqui o plano, como eu vos disse, o planeamento, esta é talvez a parte que depois da fundamentação, depois dos estudos que são necessários ter como base, é aqui esta parte do planeamento. Ou seja, um planeamento, um estudo de viabilidade ou um projeto de investimento, ele tem que ser coerente naquilo que são os estudos que nós fizemos, naquilo que é a interpretação que nós fizemos sobre o meio ambiente, sobre a economia, etc., mas também sobre aquilo que é a realidade que nós queremos fazer, aquilo que nós vamos querer fazer. Portanto, é esta questão desta descrição, este escalonamento temporal dos investimentos previstos, a projeção da operação, da exploração, das vendas, o volume de negócios, dos custos, etc., é muito importante, ok? Portanto, aqui, cá em baixo eu digo que culmina na elaboração dos seguintes documentos: descritivo caracterizador dos investimentos, o plano de investimentos, muito importante, o mapa síntese de investimentos em função do calendário da execução desses investimentos, se vão ser feitos logo todos no início ou se vão ser escalonados à medida que o projeto vai crescer. Essa parte é muito importante. Portanto, esse escalonamento temporal do investimento depende dessa correta elaboração do plano de financiamento. Ou seja, sem isso, como estão a ver, e eu vou mais à frente, vou demonstrar isso quando estivermos a trabalhar na ferramenta, estas três áreas, investimento, exploração e financiamento, elas estão interligadas. Se não houver relação entre estas três áreas, então o projeto não tem qualquer cabimento. É um projeto sem qualquer capacidade de resultado. Tá? Depois temos aqui a questão do plano de exploração. Que tipo o que é que nós devemos colocar no plano de exploração? Temos aqui estudos de mercado, são importantes, os quadros de pessoal, a projeção do pessoal ou dos recursos humanos é muito importante, a estrutura de custos e de receitas operativas, ou da operação, também muito importante, como já tenho estado aqui a falar, a política de amortizações e de provisões, que são necessárias colocar. Se nós formos fazer investimento, vamos comprar, adquirir ativo, esse ativo vai ser amortizado, não é? Vai perdendo valor contabilístico ao longo dos anos. Essa área é muito importante. Depois, que política de fundo de maneio, quais são as necessidades de fundo de maneio, que são necessidades a obter. A demonstração de resultados e outros mapas provisionais também é muito importante. Vou só aqui fazer uma ressalva aqui na política de fundo de maneio, de necessidades de fundo de maneio, que é algo que muitas vezes os empresários, os empreendedores não estão muito atentos quando estão a fazer um projeto de investimento. A parte comercial, todo um projeto de investimento, o estudo da viabilidade e a análise da viabilidade, ela depende muito daquilo que são os cash flows, como eu falei ainda há bocado. Os meios libertos líquidos, ou seja, aquilo que a empresa liberta na realidade. Se eu imaginem uma coisa, se eu tiver uma política com os meus clientes, se eu estiver a trabalhar business to business, se estiver a trabalhar para empresas, vender para empresas, imaginem que eu tenho uma exploração agrícola e eu estou a vender para um conjunto de lojas de hipermercados, não é? Ou de supermercados a nível nacional. E esses meus clientes pagam-me a 30 dias, ou seja, eu vendo fruta e ao final de 30 dias, eu vendo hoje a fruta e ao final de 30 dias esse cliente paga-me. Chama-se pagamento, prazos, nós chamamos os prazos médios de pagamento ou de prazos médios de recebimento, 30 dias. Então, significa que eu
estou a faturar agora, mas só vou receber daqui a 30 dias. Ou seja, na realidade, o dinheiro, o cash flow, o cash só vai entrar dentro da minha empresa 30 dias depois. Se eu projetar um projeto, se eu fizer um projeto em função desses 30 dias para aquelas vendas, eu vou ter um planeamento de tesouraria ao longo dos próximos 3, 4, 5 anos, sempre com base nos 30 dias. Se esses meus clientes, em vez de me pagarem a 30 dias, começarem a pagar a 60 ou 90 ou 100 dias, e eu à mesma tiver dentro do meu projeto os 30 dias, há um desfazamento enorme entre aquilo que eu estou a dizer que vou receber e aquilo que na realidade estou a receber. Percebem? Porque, na realidade, esta política de fundo de maneio que eu baseei o meu projeto não reflete a realidade. Ou seja, o cash, o dinheiro que está a entrar, não entra ao final de 30 dias, mas só está a entrar ao final de 60, 90 dias. E acreditem que por mais elaborado que seja um projeto, se não houver um controle nos anos seguintes de projeção nestas áreas, o projeto que nós elaboramos perde completamente credibilidade, porque estes princípios do fundo de maneio, o fundo de maneio, a tesouraria, as necessidades desse fundo de maneio, são importantes. Ou seja, é importante ter esse dinheiro, estas disponibilidades, para eu poder pagar ao pessoal, poder pagar aos meus fornecedores, de poder pagar à banca. E então é muito importante pensarem nesta questão do fundo de maneio, porque às vezes é das áreas onde nós descuramos mais e pomos, ok, olha, os meus clientes pagam-me a 30 dias e eu vou pôr isto no projeto. Mas o que acontece é que depois há clientes que nós vamos negociar depois com esses clientes e arranjamos maneira de, olha, em vez de ser 30, é 40 dias ou 60 dias. E se isso se transformar, acabamos de ter problemas de tesouraria e o projeto que nós elaboramos deixa de ter qualquer fundamento, porque um dos pressupostos básicos, que era estes prazos médios de pagamento, não estão, ou de recebimento, não estão a ser cumpridos. E isso vai afetar toda a tesouraria. Okay? Plano de financiamento, também muito importante, é de facto perceber aqui o mix de financiamento. No vosso projeto, vocês precisam de dinheiro para arrancar para arrancar com o projeto. Então, qual é a parte que é capital próprio, qual é a parte que os sócios entram com o dinheiro e qual é a parte que vai ser financiada com capitais alheios, nomeadamente capitais da banca ou de algum investidor que queira entrar só simplesmente para a empresa. E de que forma é que esses capitais vão ser remunerados? Ou seja, de que forma é que se vamos pedir empréstimos, esses empréstimos vão ter que ser pagos mensalmente, anualmente, trimestralmente, não é? Então, é preciso saber de que forma é que o nosso projeto, o nosso negócio vai gerar cash flow para fazer esses pagamentos todos. Enquanto nós estamos a criar, enquanto nós estamos à procura daquilo que é a viabilidade. E depois chegamos à parte dos indicadores de rentabilidade do projeto. Ou seja, depois de introduzirmos toda esta e de analisarmos, de desenvolvermos o projeto neste sentido, a exploração, o investimento, o financiamento, etc., vamos perceber se de facto como é que nós percebemos que um projeto é viável. Nós trabalhamos com a base dos cash flows e estamos a olhar para a lógica dos cash flows descontados, aquilo que a empresa vai gerar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, etc. Como eu vos disse, o prazo, o horizonte temporal de um projeto, quando nós dizemos que vamos fazer um projeto para 5 anos, o estudo de viabilidade para 5 anos, não significa que a empresa acabe ao final de 5 anos, nada disso. O que acontece é que, para nós obtermos rendimento daqueles projetos, nós estamos a planear 5 anos. Ou seja, significa que eu faço um investimento e aquele volume de investimento, eu sei que à partida, em menos de 5 anos, 5 anos é o termo, é o prazo, digamos, ideal para receber. Pode ser 3, pode ser 4. Depende, esta questão deste prazo depende muito do tipo de negócio, depende muito da capacidade de análise do consultor, da capacidade de análise daquilo que o investidor pretende. Mas há sempre um horizonte temporal. E em função desse horizonte temporal, significa, ok, se o meu projeto for para 5 anos, vamos ver se com aquilo que eu coloquei, com os dados que eu coloquei no meu projeto, nos mapas de investimento, a exploração, o financiamento, etc., se eu vou ter ou não rendibilidade ao final de 5 anos. Então, existe aqui alguns indicadores. Um deles é o valor atualizado líquido, que soma todos os cash flows, todos os fluxos de caixa atualizados ao momento presente. E com estes fluxos de caixa, como eles ocorrem em momentos diferentes no tempo, ou seja, vão ocorrer em vários meses, em vários anos ao longo do projeto, eles não podem ser simplesmente adicionados. Ou seja, temos que usar uma taxa de desconto, uma taxa de atualização. E isso vai nos permitir perceber se, no final dos 5 anos, qual é o excedente de rendimento que nós vamos ter.
Depois temos a taxa interna de rentabilidade, que é uma taxa mínima para tornar um projeto viável. Se ela fosse superior à taxa de atualização, o projeto de facto é viável. Depois temos o payback, um prazo de recuperação. Aqui se eu tiver a planear um investimento para 5 anos e eu conseguir obter rendimentos logo a partir dos 3 anos, 4 anos, significa que eu tenho um projeto viável, ou seja, é o payback, é o prazo de recuperação do investimento. E depois temos outros indicadores, nomeadamente como o rácio benefício-custo, que é um rácio que nos dá a relação entre aquilo que é os custos que nós estamos a colocar no projeto e o benefício que vamos retirar deles. Tudo isto é feito em mapas, eu vou demonstrar daqui a pouco como é que o Business Planner trabalha isto, de uma forma muito fácil, colocando os dados, mas são indicadores que é importante percebê-los como é que eles são analisados. E, de facto, todos estes indicadores demonstram depois uma coisa que nós chamamos a viabilidade global. Ou seja, olhamos para o projeto. Nem sempre apesar dos projetos, desses indicadores serem positivos, ou serem, no caso, se o VAL for positivo, se a TIR for superior à taxa de atualização, por exemplo, nem sempre isso significa que o projeto, de facto, pode ser viável. Pode ser um projeto viável do ponto de vista de indicadores, mas pode existir ali algum risco. Ou seja, significa, por exemplo, se a minha taxa de atualização ou a taxa do custo de oportunidade que eu vou colocar no projeto está muito próxima da minha TIR, apesar da taxa interna de rentabilidade ser superior. Se nós estamos a falar para um projeto, por exemplo, imagina, para 6, 7, 8 anos, um projeto mais alongado no tempo, pode haver algum deslize a meio do projeto. Isso pode significar aqui um risco grande do projeto passar de positivo para negativo, ok? Portanto, a questão aqui dos desvios, como eu estava a falar, ou seja, um projeto de investimento deve ser confrontado com a realidade de modo a detectar os desvios positivos e negativos e explicar a ocorrência desse tipo de factos. Ou seja, não é só importante desenvolver um estudo de viabilidade, mas depois de desenvolver um estudo de viabilidade, desenvolver um plano de acompanhamento desse próprio projeto. Okay? Aqui são algumas noções de despesa, custo, gasto e pagamento, e que vai ao encontro disto que são os cash flows, e o que é de facto aquilo que eu estava a explicar há bocado dos pagamentos, de prazos médios de pagamento e de recebimento. Temos a despesa, que é a ótica financeira. A despesa é diferente do custo ou do gasto, que está na ótica contabilística, e é diferente do pagamento, que tem uma ótica de tesouraria. Ou seja, a despesa é algo que ocorre no momento da realização da compra, ou seja, é algo que é uma despesa, é algo que eu estou de facto a comprar e a pagar naquela altura. O custo ou gasto corresponde a um critério de imputação contabilístico, ou seja, é quando aquele valor entra dentro da minha empresa. Tanto estamos a falar do custo ou gasto, como também estamos a falar da faturação, aquilo que nós vamos faturar. Como eu estava a dizer, nós podemos, se eu faturar uma fatura correspondente a dezembro, mas se o meu cliente só paga em janeiro do ano seguinte, essa fatura entra na minha empresa como custo de dezembro, mas na realidade o pagamento só vai ocorrer em janeiro. Okay? Portanto, e isto de facto, este pagamento ou recebimento corresponde à saída monetária ou à entrada monetária a partir da empresa. Portanto, pensarem nesta regra, e é por isso que os prazos de pagamento, os prazos médios de pagamento e de recebimento são importantes de colocar dentro de um projeto de investimento, porque isto tudo vai gerir com a vossa tesouraria. Okay? Fatores-chave para a implementação, para elaborar um projeto de investimento. De facto, como eu disse, isto resumindo, devem ser concretos e orientados para os objetivos da empresa. Deverão conjugar a implementação com a estratégia, ou seja, a estratégia que foi desenvolvida e a implementação na realidade. De facto, definir responsabilidades e prazos, estabelecer prazos são importantes, nomeadamente os prazos de pagamento, como eu estava a falar, os prazos de financiamento também é muito importante. E, mais importante do que isto, após o projeto, é as ações de controle periódicas. Okay? Muito importante aqui a questão das ações de controle periódicas. Vocês têm que... Não há projeto nenhum. Todos os projetos, a maior parte dos projetos que têm problemas e que muitas vezes não são aceitos ou que acabam por ser aceitos e depois ao final de 1 ano ou 2 anos acabam por fechar, passa muito, primeiro, porque não foram desenvolvidos, se calhar, com a ideia coerente daquilo que é o negócio e daquilo que é o mercado, e segundo, não foram feitas ações de controle periódicas. Aquilo que eu dizia ao início da formação, que era, nós não temos que pensar só no projeto como uma coisa imediata, mas temos que pensar como um projeto de investimento que é algo para
que vai nos estar a prever coisas que vão acontecer ao longo de 5 anos, por exemplo. E então, se nós não previsionarmos isso bem, se nós não prevermos isso bem, se nós não orçamentarmos bem isso, então vamos ter problemas no futuro. Ou seja, aquilo que nós vamos elaborar, aquilo que nós vamos encontrar no futuro, não é na realidade aquilo que nós previmos. E isso pode originar coisas como deixar de pagar a fornecedores, deixar de cumprir com financiamentos ao banco. Isto tudo porque o problema, se calhar, não foi a economia, mas o problema, se calhar, foi as projeções que foram feitas não estavam em consonância com aquilo que é a economia. Ok? Eu tenho aqui só... Eu ia como disse hoje, eu vou seguir só aqui a questão das questões. Vamos deixar isso depois mais para a frente, como disse o Ângelo, para seguir esta lógica. Projetos de investimento e noções de cash flows e avaliação. Portanto, agora aqui entramos na questão de cash flow. Eu não vou passar isto um pouco mais rápido, mas porque depois quero demonstrar isto com o software. Mas já agora queria só aqui esclarecer só uma coisa relativamente aqui a uma questão que me colocado, que era a implementação com a estratégia, ou seja, só muito rapidamente, de facto a estratégia, isto resume já digamos aquilo que nós temos a falar. Quando nós definimos um projeto de investimento inclui estratégia, é um plano de negócios, não é? Um negócio tem uma estratégia, um objetivo a cumprir, vários objetivos a cumprir, e a implementação dessa estratégia. Ou seja, se eu disser assim, olha, eu vou investir 1 milhão e vou vender todos os anos, no primeiro ano vou vender 2 milhões, no terceiro vou vender 3 milhões, no quarto 4 milhões, etc. E vou obter rendimento ao final de 4 anos. Está bem, mas como é que eu vou lá chegar? Não é? Então tem que ter uma implementação, tem que implementar a estratégia, tem que implementar no terreno. Eu faço um projeto que é um papel, não é? São um conjunto de mapas e de estratégias que estão lá definidas, de definição de objetivos, mas depois eu tenho que os implementar. E na realidade eu tenho que perceber que como é que eu vou passar do papel para a prática, ok? E isso tem a ver com a implementação, tem a ver com a gestão, tem a ver com as normas de gestão, tem a ver com o estudo de gestão que nós vamos colocar e aplicar. E é essa a questão da implementação com a estratégia da empresa. Ou seja, significa que a estratégia pode ser um papel, não é? Eu posso escrever um livro sobre estratégia, mas se eu não souber implementar, eu só sou um estratega só de teoria, não o sei implementar. Definição de cash flow, que é aquilo que nós trabalhamos nos projetos de investimento. Fluxo de caixa que se espera receber, cash inflow e o cash outflow. Okay? Entradas e saídas de dinheiro. 3 documentos que são muito importantes numa organização: o balanço de demonstração de resultados e a demonstração dos fluxos de caixa. Ou seja, a ideia de perceber que eu tenho o balanço para a área patrimonial, como temos aqui, o balanço, a demonstração de resultados, o balanço que tem os ativos, o não corrente, etc., o capital próprio, o passivo, tudo isso que vocês já conhecem. Depois temos a demonstração de resultados, que também caracteriza, é uma peça fundamental para perceber a área financeira e a área económica da empresa, mas elas não fornecem diretamente esta informação sobre cash-ins e cash-outs, sobre entradas e saídas de dinheiro. As tais ideias das despesas e dos pagamentos, das receitas e dos recebimentos, ok? Isso não é refletido. Então, para isso, nós precisamos de ter um outro mapa. Precisamos pensar na área de cash flows. Depois aqui uma questão que é o resultado líquido do exercício apurado na demonstração de resultados no final de cada ano. Será adequado para medir a rentabilidade do projeto? Ou seja, o resultado, aquilo que nos dá a ideia do lucro ou prejuízo? Não. Okay? O resultado líquido é o resultado, é o cálculo final daquilo que é a diferença entre proveitos e custos e gastos. Okay? Mas, na realidade, como nós vimos que um custo ou um gasto é diferente de um pagamento, portanto, ele não reflete, de facto, a posição dos cash flows. Ou seja, o resultado líquido pode ser diferente e, normalmente, é sempre do cash flow de exploração desse mesmo exercício. Isto tem a ver com eu não vou aqui também me alongar muito com questões contabilísticas, mas tem a ver com aquilo que já tinha estado explicado, a diferença daquilo que são projetos, que são custos, diferença entre custos, despesas, pagamentos, recebimentos, etc. Depois temos a valorimetria das existências, algo também muito importante. Da mesma maneira
que estamos a funcionar, a falar se for uma empresa ou um negócio, por exemplo, que tenha mercadorias, que tenha existências, ok? Que tenha matéria-prima, por exemplo. Então, a volumetria das existências, que é algo que nós aprendemos na faculdade, na área de contabilidade, como fazer os inventários, como classificar as várias mercadorias, utilizar os vários métodos, que é o método ponderado, o LIFO, que é o Last In, First Out, o FIFO, First In, First Out. Tudo isto é importante. Porquê? Porque eu ao comprar mercadorias, eu depois vou vendê-las. Eu ao comprar matéria-prima, vou usá-las na produção. E é diferente, é importante nós sabermos essa diferença entre eu comprar num mês mercadoria a $10 e noutro mês comprar a mesma mercadoria a $20. Ou seja, significa que aquela mercadoria no mês seguinte foi mais cara do que há um mês atrás. E qual é aquela que eu vou aplicar na produção? Então, se eu aplicar a mais cara, significa que se calhar o produto também vai ser mais caro. Ou seja, isto são tudo problemáticas de gestão, são tudo estratégias de gestão que têm de ter em conta em função daquilo que vai ser a minha projeção, o meu projeto de investimento. Okay? Portanto, depois temos aqui a questão dos cash flows de exploração. Ou seja, só voltando aqui atrás à questão das volumetrias, eu estava a esquecer, as volumetrias das existências também são tão importantes como esta questão de analisarmos os prazos de pagamento, os prazos médios de pagamento e de recebimento. Os prazos médios de pagamento aos nossos fornecedores e os prazos médios de recebimento dos nossos clientes. Okay? Porque depois as existências que estão também dentro da própria empresa, elas têm que ter uma volumetria e essa volumetria afeta a venda dessas mercadorias ou a produção usando essas matérias-primas afetam na produção. Portanto, aqui o controle, mais uma vez, aqui o controle que é feito ao longo dos anos do projeto também é muito importante. O cash flow de exploração e o cash flow de investimento é aquilo que é a base para nós calcularmos aquilo que é o cash flow líquido, aquilo que o projeto, que a nossa empresa, que o negócio está a gerar mensalmente, anualmente, em termos de dinheiro, em termos de entradas e saídas de dinheiro. Áreas que entram para o cash flow de exploração: o resultado líquido, as amortizações do exercício, as provisões e os encargos financeiros do exercício, ou seja, os custos que nós temos com juros. E, no outro lado, o cash flow de investimento. Aquilo que é o investimento em capital fixo, corpóreo ou incorpóreo, em ativos fixos. O investimento em fundo de money também, que é importante, ou seja, o investimento que nós estamos a fazer para arrancar com o negócio. E depois o cálculo dos valores residuais de investimento e de fundo de maneio. O valor residual é muito importante também, ou pode ser importante aqui no sentido em que se nós tivermos um projeto para 5 anos, e se nesse projeto para 5 anos nós tivermos investimento que está a ser amortizado a mais de 5 anos, significa que se eu tiver um investimento qualquer, imaginem um investimento imobiliário, que o prazo de amortização são 10 anos, ele ultrapassa aquilo que é a vida útil desse projeto. Então, quando chegar aos 5 anos, vai haver um valor residual ainda que falta amortizar. O projeto não trata esses 5 anos seguintes, não é? Só vai tratar os primeiros 5 anos do projeto. Então é necessário incorporar esse valor desses 10 anos ou dos 5 anos residuais que ainda faltam dentro dos mapas do projeto. E mais uma vez, eu também já vou explicar mais à frente como é que isso depois é feito, através do programa do projeto de investimento, do Business Planner, mas aqui a noção do cash flow líquido, cash flow de exploração e cash flow de investimento. São as áreas importantes que nós temos que analisar. Depois temos aqui, isto é uma tabela muito simples, onde nós temos o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano de investimento, os vários valores que foram apurados, previsionais, estamos a falar de previsão, para os termos de cash flow de exploração. É lógico, o resultado líquido vem de onde? Vem da demonstração de resultados, as amortizações de exercício também vieram, os encargos financeiros, mas, ou seja, o resultado líquido não é a base, não é aquilo que nos dá a rendibilidade, mas é um valor que entra para dentro daquilo que são os cash flows de exploração. Ok? Pronto, aqui, como estávamos a dizer, as áreas onde nós, dentro de uma demonstração de resultados, vamos obter as rúbricas que são essenciais para o cash flow, para calcular o cash flow de exploração. Como é que se obtém? E a partir daqui nós temos digamos, o bolo daquilo que será o cash flow de exploração. As amortizações são importantes também, porque elas entram, as amortizações ou as depreciações dos ativos, elas entram para a área, para o cálculo do cash flow de exploração,
E é importante eu saber que há se há um equipamento que é amortizado 10% ao ano e outro que é amortizado 20% ao ano. Em função daquilo que é o seu valor, esse equipamento vai depreciando, ou seja, significa que contabilisticamente vai perdendo valor. Significa que se eu comprar uma viatura agora e ela for amortizada a 20%, todos os anos ela perde 20% do valor comparativamente ao valor que foi adquirida. E se eu a vender passado 5 anos, eu vou ter superior a esse valor, eu eventualmente posso obter uma mais-valia. Ou se vender inferior, vou obter uma menos-valia. Significa que um ativo pode se manter na empresa. Eu posso ter uma viatura que foi amortizada já em 5 anos, mas ela já tem 10 anos de existência dentro da empresa. Ou seja, significa que o valor dela contabilístico é zero. Okay? Então, estas depreciações, a ideia como nós fazemos a gestão das nossas amortizações é muito importante. Por isso é que existem tabelas dentro dos planos de contabilidade que nos podem auxiliar e elas existem também, normalmente podem ser também através de regulamentação fiscal, de colocar essas taxas de amortização dentro associar a um determinado bem, um determinado ativo. As provisões também podem ser importantes, no entanto, as provisões para cobranças duvidosas, para depreciação de existências, para riscos, perdas de existências, pode ser importante também colocar, se houver relevância. Depois a ideia do valor residual, como nós já falei há bocado, a vida económica ou técnica do equipamento deve ser superior ao período de vida do projeto, então deve ser considerado um valor residual, ou seja, o tal bem que vai amortizando, mas se o período de vida do projeto são 5 anos e o equipamento tem 10, ou seja, ainda falta mais 5 anos para amortizá-lo na totalidade, e esses 5 anos têm que reintegrar dentro do projeto. Mas se utilizarem mapas Excel ou um mapa como o Business Planner, estes cálculos são feitos de forma automática. E aqui, de facto, temos aquilo que é o valor de mercado e aquilo que é o valor contabilístico do capital. Okay? Portanto, esta ideia está dos softwares e das ferramentas de trabalho que fazem estes cálculos, mas é importante que nós estamos a desenvolver o projeto e percebemos o que é isto. Okay? Que isto existe e que, de facto, eu comprar um equipamento, uma viatura por 30 mil euros, essa viatura não vale 30 mil euros daqui a 5 anos, não é? Nós sabemos isso. Mas ela não vale 30 mil euros, mas ela tem um valor contabilístico associado. Porquê? Porque ao longo dos anos há uma taxa de amortização onde nós vamos retirando sempre um valor contabilístico. E esse valor vai sendo retirado ao valor do ativo que nós temos. Okay? Depois temos aqui a ideia do período de vida do projeto. Esta é a tal noção que eu falava ainda há pouco e que depende, não há nenhuma regra fixa e imediata que diga, ok, um projeto na área da agricultura são para 5 anos, um projeto na área tecnológica são 3 anos, um projeto na área dos transportes são 7 anos. Isso não existe, ok? Portanto, o projeto, a análise do investimento, ela deverá ser sempre feita em função daquilo que são as características do projeto, e em função de duas coisas, o período técnico e o período económico. O período económico é o período de vida em função da aceitação do produto no mercado. Depois temos o período técnico, que é o período de vida em função das características técnicas do mercado. Isto tudo conjugado permite-nos nós analisarmos que para aquele... E há aqui outra coisa também que é muito importante, que é a questão da ideia do grau de rentabilidade que os investidores ou quem coloca o dinheiro na empresa pretende. Okay? Se eu tiver 1 milhão e eu quiser investir naquela empresa, eu digo assim, olha, eu tenho 1 milhão para investir, mas eu quero ter rentabilidade ao final de 3 anos. No entanto, há outro investidor que pode pegar no mesmo milhão e pode dizer assim, olha, para mim basta-me, eu chego a meter investimento ao final de 5 anos. Okay? E depois é em função de saber que se desenvolver todos os mapas para perceber se de facto qual é a viabilidade que está associada a este tipo de investimento. Se de facto nós vamos ter retorno ao final de 3 anos, 5 anos, de 2 anos. Depois, outra noção muito importante, que é o custo de oportunidade. Aquilo que nós falámos ainda há bocado da taxa de atualização. Todos os cash flows são atualizados. Como nós dissemos, nós estamos a programar as entradas e saídas de dinheiro, a projetar as entradas e saídas de dinheiro num horizonte temporal, por exemplo, para 5 anos, e que, ao final desses 5 anos, o valor que nós vamos ter não é o somatório desses cash flows, mas é sim os cash flows atualizados ao momento. Ou seja, e este custo de oportunidade, e existe uma taxa. Esse custo de oportunidade é a chamada taxa de atualização. É a mesma coisa se nós pegarmos no milhão
e formos colocar 1 milhão no banco numa aplicação de tesouraria. E estamos a aplicar, e mensalmente, anualmente, nós vamos recebendo dividendos sobre essa aplicação. Okay? Então, o custo de oportunidade é, se eu colocar 1 milhão no banco a render e eu tiver uma taxa de 7%, eu ao final de 5 anos vou ter uma determinada rentabilidade. Mas se eu pegar esse 1 milhão e for investir numa empresa, qual é a rentabilidade que eu vou ter ao final desses mesmos 5 anos? Esta diferença entre de um lado e do outro é o que nós chamamos de custo de oportunidade. Okay? Então, essa taxa de atualização é muito importante ser pensada desta maneira. Por isso é que e ela é calculada em função de alguns fatores. Por exemplo, a taxa de rendibilidade da melhor aplicação alternativa com o mesmo risco, isto no mercado, a taxa de rendibilidade mínima exigida ao projeto pelos investidores. Como eu estava a dizer, eu posso ser um investidor que diga assim, ok, eu aplico 1 milhão na tua empresa, mas eu não quero isto pago em 5 anos, quero pago em 3 anos e eu quero ter uma rentabilidade de 11%, porque no mercado oferecem-me 10%, mas eu quero ter 11% na tua empresa. Então, são estes pressupostos que são colocados dentro dos vários planos de investimento. E depois temos aqui as duas óticas de análise de cash flows. Uma é a análise na ótica da rentabilidade e outra na solvabilidade. Na ótica de rentabilidade, ela mede os resultados gerados pelo projeto, ou seja, a rentabilidade compara o cash flow de exploração e o cash flow de investimento. E depois, no final, calcula alguns indicadores, como o valor atualizado líquido, o VAL, a taxa interna de rentabilidade, que é normalmente aquilo que são os resultados que são gerados pelo projeto. Ou seja, a ótica que nós trabalhamos, basicamente, é esta ótica do cash flow na ótica da rentabilidade. Ou seja, eu vou aplicar um investimento, vou pedir financiamento e eu quero saber se é rentável ou não ao final de 5 anos estas entradas e saídas de dinheiro, se vão ser rentáveis para mim e se me vão dar algum excedente. Importa também aqui saber a avaliação a preços correntes ou preços constantes, em função, se a inflação, vocês até podem fazer isto de duas formas, podem fazer um projeto base com os pressupostos para a preços correntes ou preços constantes e sem a aplicação da inflação e fazer outra avaliação a preços correntes e comparar se o efeito de inflação tem algum efeito penoso naquilo que é os resultados do projeto. Temos depois a avaliação, de facto, na ótica do projeto e na ótica do investidor. A avaliação na ótica do projeto, a despesa do investimento é constituída pelo capital próprio, o capital alheio, e a avaliação não é influenciada pela decisão de financiamento. A ótica do investidor já é mais no ponto de vista do investidor. É influenciada pela decisão do financiamento, ou seja, considera o grau de endividamento da empresa. Por norma, esta é a ótica seguida nesta formação e que eu vou explicar agora no projeto, no Business Planner, porque tem a ver com a avaliação daquilo que é o capital próprio, juntando o capital alheio, ou seja, os financiamentos do projeto, e a forma como eu vou depois tentar perceber se o meu projeto é ou não viável em função dos pressupostos que eu tenho lá. Portanto, como eu vos disse, vou agora pegar no Business Planner e vou aqui de uma forma muito rápida, em poucos minutos, explicar-vos as áreas que nós estivemos a falar e como é que nós conseguimos estruturar um plano financeiro, um estudo de viabilidade em função daquilo que é digamos, aquilo que é um projeto. Ora, eu vou só aqui partilhar novamente aqui o meu ecrã. Ok. Já devem estar a ver, não é? Então, eu já tenho aqui carregado um projeto de demo. Este é o nosso software que nós distribuímos, comercializamos e desenvolvemos. O Business Planner é a ferramenta de apoio que trata todos aqueles mapas que nós estivemos a falar e toda aquela estrutura, para além do plano financeiro, trata também o plano de negócios e o plano estratégico, ou seja, é possível desenvolver todo aquele contexto, aquele enquadramento que é necessário apresentar para um projeto de investimento num estudo de viabilidade. Todo esse enquadramento está aqui e pode ser desenvolvido por esta aplicação, ou seja, o utilizador aqui não se vai esquecer de nada que tem que colocar dentro de um plano de negócios, porque o software já enumera e já permite guiar o utilizador ao longo do processo todo de desenvolver um estudo de viabilidade, um plano financeiro e um plano de negócios. Mas relativamente aos mapas, como eu vos dizia,
Este é um exemplo para 5 anos. Este exemplo é um projeto para 5 anos, podia ser diferente, mas é um projeto de investimento para 5 anos, de uma empresa de comércio de mercadorias, não tem produção. Atenção aqui uma coisa, eu acho que eu tenho visto alguns clientes que chegam com algumas questões e há já aqui uma confusão entre o que é mercadorias e o que são produtos. Mercadorias não são produtos, ok? Uma empresa, quando uma empresa produz, vai dizer que vai vender produtos, eu tenho um supermercado, tenho uma loja de comércio e estou a vender produtos, mas eu estou a vender mercadorias, ok? Ou seja, um produto pressupõe que a empresa produziu aquilo, ou seja, utilizou matéria-prima para produzir aqueles produtos e pós-vender. Se for uma exploração agrícola, podemos estar a falar de produtos, não é? Portanto, há uma série de conjunto de matéria-prima que depois vai originar a produção agrícola e aí é uma produção. Se é uma fábrica que produz rações, há matéria-prima associada a essa produção que é comprada, que é introduzida e é produzida. Agora, se eu tenho uma loja que vende sapatos ou que distribui computadores, eu compro os computadores, armazeno no armazém e depois vou vendê-los. É uma mercadoria, ou seja, não há custo, o custo que há é na compra da mercadoria e não de matéria-prima. Portanto, há aqui essa distinção, importante perceber o que é que... porque isso afeta depois aquilo que é os pressupostos do projeto e a lógica final dos cálculos. Portanto, como eu vos disse, há aqui uma zona onde é possível colocar aqui os prazos médios de pagamento e recebimento, alguns pressupostos base, uma área de investimento, ou seja, isto segue a área, aquilo que eu falei há pouco dos 3 vértices de um projeto de investimento, o investimento, a definição do investimento, e aqui o programa permite distinguir o que é que são investimentos em recursos, edifícios e equipamento básico. Por exemplo, no equipamento básico é possível eu colocar aqui a descrição, neste caso, olha, tenho aqui vários equipamentos que são máquinas de embalamento, esteiras de distribuição, estantes, o investimento que é feito e aqui a noção, se estou a reparar aqui que eu estou a colocar isto é tudo um investimento inicial, só para explicar esta demonstração, este projeto é um projeto de uma empresa comercial que comercializa mercadorias e de logística e ela vai fazer o investimento todo no início do projeto, no arranque do investimento. Então, ele é colocado numa coisa que nós chamamos o ano zero. O ano zero é a mesma coisa que o primeiro ano. Neste caso, o primeiro ano deste investimento é 2020. O ano zero corresponde ao ano 2020. Só que é o arranque do 2020. Todo o ano tem o 1 de janeiro e o 31 de dezembro, não é? Portanto, estas colunas, elas refletem os valores a 31 de dezembro de cada ano. No entanto, se eu for começar... Agora, imaginem que aqui estava 2021. O primeiro ano do investimento. Eu não vou começar a 31 de dezembro. Vou começar em janeiro, em fevereiro, em março. Então, é o arranque. Então, esse investimento inicial é colocado no início do projeto e então existe, como nós utilizamos uma metodologia, que é a metodologia dos cash flows descontados, que eu ainda há bocado falei, dos discounted cash flows. A análise dos cash flows, ela pressupõe que existe esta coluna antes, este ano zero antes, que é o arranque do investimento. Isto nos cash flows de investimento. Isto é algo que é ensinado por todas as escolas a nível mundial, em todo lado. Portanto, qualquer livro de projeto de investimento ou de avaliação de projeto de investimento vos pode explicar este conceito. E aqui a ideia é que, de facto, é possível, de uma forma muito fácil, colocar aqui todo o tipo de distinção daquilo que é o investimento. Como eu vos disse ao início deste webinar, antes de começar a fazer qualquer mapa, é importante definir que investimento é que eu vou fazer e distribuir esse investimento por áreas. E aqui, o programa já tem as áreas identificadas, ok? O que é equipamento básico? O que é que vai ser equipamento de transporte? Olha, equipamento de transporte, nós precisamos destes veículos, desta caixa, esta carrinha, etc, etc, de um caminhão. Depois, em função daquilo que são os investimentos, nós temos as depreciações, as amortizações, que eu ainda há pouco falei, ok? Ou seja, de que forma é que estes equipamentos vão depreciar ao longo dos anos do projeto? Neste caso, ao longo dos 5 anos deste projeto. Quais são as taxas de amortização? Quais são as taxas de depreciação? Por exemplo, imaginem que eu estou a trabalhar uma coisa que pode ser muito importante. Nestes 3 veículos aqui são veículos de transporte. E eu estou a utilizá-los com as mesmas taxas de mercadorias. Mas imaginem que eu utilizo o veículo ligeiro de mercadorias, são 5, para transporte mais de proximidade, e utilizo estas carrinhas de caixa fechada para transportes mais longos. E se calhar as estradas não estão tão boas. E é normal que esta carrinha se vá degradar muito mais do que os veículos ligeiros que eu utilizo. Então eu posso colocar uma taxa diferente de amortização. Eu posso dizer, olha, em vez estes veículos,
eles vão perder valor muito mais rapidamente que vão perder os veículos ligeiros. Então eu posso aplicar uma taxa diferenciada para este tipo de investimento. Ou seja, esta realidade é importante perceber, só o consultor, só o empreendedor, só o dono do negócio é que poderá perceber isto em função daquilo que é a regra geral do que são as taxas de depreciação de um ativo e saber que aquele ativo, de facto, vai depreciar muito mais rapidamente. Ou seja, se eu tiver a consciência que há um ativo dentro do meu investimento que vai depreciar, vai perder valor muito mais rapidamente que outros, então eu tenho que fazer refletir isso. Por isso é que eu falei ainda há pouco da política de amortizações, que é uma coisa muito importante de colocar. Há regulamentos que já orientam isso, ou seja, olha, os veículos todos com estas características, a amortização é esta, a taxa de amortização, para um computador, por exemplo, a taxa de amortização é de 33%. Porquê? Porque é um equipamento que desvaloriza muito, porque a tecnologia vai mudando, vai evoluindo com alguma... Isto tudo influencia os cash flows. Ou seja, primeira área, investimento e as depreciações, depois a exploração. Como é que nós vamos orientar isto? Por mercados, por exemplo. Nós podemos orientar e fazer a previsão das vendas por mercados. Nós podemos fazer a projeção de vendas de produtos. Neste caso aqui, esta empresa, como é uma empresa de mercadorias, eles vendem produtos, mas não são deles. São vendas de mercadorias. Portanto, é de venda de mercadorias. Ele não tem produção. Então, a produção não é orçamento. Mas tem serviços. Eu tenho alguns serviços. E tenho também venda de mercadorias. Okay? Neste caso aqui orientei para 2, eu posso aqui acrescentar muito mais linhas, portanto estas linhas são aqui demonstrativas, e eu posso orientar isto para, ou seja, estou a fazer a previsão do número de quantidades de unidades vendidas em cada ano, com o preço médio unitário, e o programa faz logo automaticamente o cálculo. Ou seja, nós devemos ter estas ferramentas, devemos ter os mapas que nos consigam fazer a previsão, a orçamentação anual daquilo que vão ser os nossos rendimentos. Depois temos os gastos de exploração. Mais uma vez, ligados à exploração. O que são os gastos de exploração? Os fornecimentos de serviços externos, gastos com rendas, com eletricidade, com combustíveis, etc. Os gastos com pessoal. Quais são as várias categorias que nós temos associadas? Ou seja, que pessoas é que nós vamos ter a trabalhar na nossa empresa? Quantas pessoas é que vamos ter todos os anos? Qual é o salário que nós vamos pagar a essas pessoas? Ou seja, reparem que nós já colocamos, já fizemos o plano de investimento e de depreciações, estamos a fazer o plano de exploração, que nos já está a dar rendimentos e previsão de rendimentos e de gastos, e depois já começamos a ter aqui alguma ideia do fundo de maneio, ou seja, de algumas entradas e saídas de dinheiro. O fundo de maneio que é necessário. O crédito, estão a ver aqui uma área, crédito concedido a clientes, crédito obtido de fornecedores. Tudo isto está relacionado com esta coisa aqui, que são os prazos médios de pagamento e os prazos médios de recebimento. Se eu alterar esta política aqui, eu vou influenciar aquele mapa e vou influenciar aqueles valores. Ou seja, aqueles valores passam a ter uma influência muito grande naquilo que é a rentabilidade do meu projeto. Depois, partindo do pressuposto que já temos investimento e temos a parte de exploração tratada, temos o financiamento. Ou seja, eu vou investir, criei o meu plano de operação, mas depois preciso saber como é que vou pagar aquilo. E como é que eu pago? Pago com uma parte que é de capital próprio, okay? Capital realizado, capital que é dos meus sócios, e depois tenho um financiamento. No caso do financiamento, neste caso, esta ferramenta permite criar vários planos de financiamento, e no financiamento aquilo que nós vamos fazer é: ok, olha, eu vou precisar de um investimento, de um financiamento de 500 mil. Pronto, um dos empréstimos. É importante aqui também saber distinguir estes financiamentos. Podem optar por uma estratégia que é, aliás, este software, o projeto, o Business Planner, calcula as necessidades de financiamento, e a partir dessas necessidades de financiamento vocês podem criar um plano global de pagamento. Mas, se eu disser assim, olha, a empresa, este negócio precisa para arrancar de 2 milhões de dólares para arrancar de financiamento. Porquê? Porque temos investimentos em várias áreas e isto tudo somado dá 2 milhões. No entanto, o banco eventualmente não nos vai emprestar 2 milhões diretamente em função daquilo que é a totalidade do nosso financiamento. Porquê? Porque as taxas de empréstimo ou os pressupostos de empréstimo de financiamento para uma área, para investimentos como estes que nós estamos aqui a ver, para investimentos em edifícios e outros recursos naturais, é uma coisa.
Ou seja, o banco empresta taxas diferentes e com pressupostos diferentes se for um financiamento para o imobiliário. No entanto, eu também preciso de equipamento básico. Equipamento básico são maquinarias, são equipamentos produtivos. Se calhar o banco também empresta de outra forma. Se calhar até faz leasings. Equipamento de transporte. Equipamento de transporte, já eu vou comprar isto a empresas que vendem carrinhas e vendem viaturas de comércio. Então o banco empresta de forma diferente também. Então, como na globalidade daquilo que é o investimento, vão existir de certeza absoluta, e naquilo que são as necessidades de financiamento da empresa, vão existir de certeza absoluta áreas diferentes e pressupostos diferentes de financiamento, então eu posso criar e devo criar, vocês devem criar, planos de pagamento diferenciados, porque o banco também os vai fazer assim. E isto para que o vosso valor, o valor que vocês colocam no financiamento, se aproxime o mais correto, o mais próximo, que seja o mais próximo possível daquilo que a banca vos vai emprestar. Porquê? Porque são esses valores que vão ser importantes para refletir naquilo que vai ser a rendibilidade ou não do vosso projeto. E uma coisa tão simples como chegar aqui e criar um valor no financiamento, colocar uma taxa de juros. Imaginem que este banco, eu estava a negociar $500,000 e este banco emprestava a 5%. Eu ia colocar isto em 180 meses de pagamento. Posso definir se o pagamento é mensal, trimestral, etc. Se as amortizações são constantes, se vai haver períodos de carência, se períodos de diferimento. Olha, por exemplo, eu vou aqui colocar 6 períodos de diferimento durante 6 meses. Eu não pago, não há reembolso de capital, ou seja, não pago capital, mas vou continuar a pagar juros. Então, se eu carregar aqui este botão calcular pagamentos, o que o software faz é calcula todo o plano de pagamentos deste financiamento. E agora eu tenho outro financiamento. Olha, agora é para imobilizado, ou agora é para viaturas. E chega aqui e cria outro plano. Ou seja, eu posso ter aqui 2, 3, 4, 5 planos diferentes para o mesmo projeto e que corresponda a financiamentos específicos. Com isto, eu estou-me a aproximar daquilo que o banco está a negociar. Ou seja, e se eu for negociar com o banco e este valor, e o banco diz, olha, nós não conseguimos emprestar a 5, emprestamos a 7. Eu venho aqui, altero a taxa e digo, ok, vamos para 7. E ele automaticamente calcula. Quando eu estou a fazer isto neste programa, eu estou a influenciar já os valores a jusante. Ou seja, já estou a criar, já dentro deste projeto, eu já estou a fazer com que este valor vá influenciar os resultados finais. E a partir do momento em que eu tenho estes resultados finais, como estão a ver, eu tenho aqui a demonstração de resultados, o orçamento de tesouraria, o orçamento financeiro, que nos esboça aquilo que é digamos, a evolução da empresa para os próximos anos do projeto. E depois temos aqui o cálculo dos cash flows provisionais. Nesta área, nós temos aqui um dashboard, que são aquilo que eu falei no início da formação, que é analisar estes 4 indicadores. O VAL, o valor atualizado líquido, a taxa interna de rentabilidade, o prazo de recuperação do investimento, ou o payback, e o resultado, o rácio o retorno do investimento. O rácio de benefício-custo, que é aquilo que é o retorno do investimento. Então, este software aqui, por acaso, permite assinalar a verde e a amarelo ou a vermelho o se está positivo ou não. E como estão a ver, aqui neste caso, nós temos, este projeto teve uma taxa de atualização de 10%. Ele é baseado na análise de cash flows, é baseado vai calcular a taxa de custo de oportunidade ou a taxa de atualização dos cash flows. Ou seja, estão a ver aqui cash flow atualizado, ele está a atualizar os cash flows em função deste método, que é o WACC, ou a ponderação dos capitais próprios e capitais alheios. Como vos disse, isto segue a ótica da rendibilidade e segue a ótica da empresa. Então, a ponderação dos capitais próprios com os capitais alheios, os capitais de financiamento externo, são importantes. E é a partir daqui que o software apura estes indicadores. Então, vocês devem olhar para estes indicadores e depois fazer essa interpretação. Neste caso aqui, nós podemos estar a olhar para estes indicadores e de facto, saber que para um investimento global de 2 milhões, okay? Um investimento de inicial de 2,3 milhões, eu, ao final de 5 anos, eu vou obter um excedente de 396 mil. Ou seja, significa que o meu projeto é viável, eu paguei tudo e ainda consegui gerar cash flow suficiente para de rendimento adicional. Porque ao longo dos 5 anos, no caso destes 5 anos, ao longo dos 5 anos, o que o projeto está a fazer, o que o nosso negócio está a fazer é gerar cash flow para pagar todas estas dívidas e para incorporar esse valor novamente. A taxa de rentabilidade
superior, ou seja, esta é a taxa interna de rendibilidade mínima que é exigida, é superior aos 10% que nós utilizamos para este projeto, e aqui o prazo de recuperação. Para um projeto de 5 anos, nós temos aqui um prazo de recuperação de pouco mais de 4, um pouquinho superior a 4 anos e meio, 4,62. Ou seja, significa que eu, olhar para estes valores que eu coloquei aqui e a ponderação deste projeto, eu ao final, em 5 anos, eu vou obter o retorno desse investimento em 4 anos e meio. Ou seja, que eu não preciso chegar aos 5 anos para obter rendimento. Eu antes dos 5 anos já estou a obter rendimento. Portanto, todo o conjunto de textos que vocês depois podiam fazer podia ser na interpretação destes indicadores. Depois, outra coisa interessante é que com esta aplicação, e como eu vos disse, vocês devem fazer simulações, ou seja, isto é um cenário base, mas eu devo criar aqui alguns cenários pessimistas. Por exemplo, imagina então se os gastos, os seus custos na globalidade, se eles sofrerem um aumento de 5% ao longo dos 5 anos, o que é que vai acontecer? Ou seja, eu aqui já estou com problemas. Já começa aqui a aparecer já valores que não estão, já são negativos. Ou seja, a rendibilidade do projeto já não vai ser a mesma. Estas simulações são muito importantes. Então, e se eu reduzir as minhas vendas em 10%, o que é que vai acontecer? De facto, se eu reduzir as vendas em 10%, isto vai me prejudicar bastante o meu projeto. Então, e se o meu investimento necessário, aquilo que eu planeei, se eu tiver que aumentar o investimento em 10%? Olha, não sofre assim muito, ou seja, há aqui uma redução da rendibilidade, mas se eu for aumentando para 20%, estão a ver que eu já começo a ter problemas de rentabilidade. Eu vou aqui aproximar ao máximo aqui que eu possa, e tenho aqui uma taxa de interna de rentabilidade de 10,38%, muito próxima daquilo que é a taxa de atualização de 10%. Se este projeto for um projeto crítico, para um negócio que seja crítico, ou os próximos 5 anos estão envoltos em uma conjuntura económica, financeira, etc., crítica, de envolvente económica, pode ser um projeto que nós olhamos, ou seja, do ponto de vista daquilo que são as metodologias que são ensinadas nas faculdades, nós olhamos para ele e, de facto, vemos que o projeto é viável, mas em função daquilo que é o global do investimento e da envolvente toda que nós trabalhamos, pode ser um projeto arriscado. Então, nós podemos olhar para eles e dizer assim, ok, isto é viável, mas olha que nós vamos ter alguns riscos pelo meio. Porquê? Porque eu aqui tenho um investimento a aumentar, se eu tiver que aumentar aqui os meus custos em 1%, isto vai prejudicar imenso aqui o meu projeto. Então, esta ideia, esta lógica de vocês trabalharem e olharem para a parte de simulação é muito importante. Um projeto não se pode ficar só pelos pressupostos de base, mas ele deve ficar, sim, devem-se partir destes pressupostos de base e elaborar tantos quantos os cenários sejam necessários para demonstrar que se isto correr mal desta parte, se isto correr mal daquela parte, ou se isto correr bem desta parte, o que é que nós vamos beneficiar e como é que o projeto vai oscilar. Do ponto de vista de quem nos vai emprestar dinheiro, isto é muito importante. Garanto-vos que é para onde quase toda a gente olha, ou um bom financiador, um banco ou um investidor externo vai tentar perceber, ou seja, primeiro, se vocês têm a noção da simulação, ou seja, sabem simular e sabem fazer uma análise de sensibilidade, sabem de facto perceber, e isso permite eles saberem se vocês percebem ou não de toda a conjuntura que está à volta do projeto, e depois saber de facto se o projeto está bem estruturado, porque mediante, se houver aqui um aumento de 1 ou 2% dos custos, dos gastos, estão a ver, este projeto, por exemplo, era um projeto que bastava ver uma oscilação de 2% ou de 3% mesmo que fosse 5% nos gastos globais, que o projeto deixava de ser viável. E era uma despesa muito grande. Ou seja, o que é que pode acontecer? Das duas, uma. Ou o negócio é um negócio muito arriscado e, de facto, há aqui uma grande oscilação de parte dos gastos, ou então pode haver aqui um aumento brutal, por exemplo, ou da inflação, ou dos custos de importação. Imaginem que os gastos dependem muito o custo da importação de matéria-prima. E o custo de matéria-prima pode aumentar drasticamente nos próximos 2 anos. Eu não estou a contabilizar isso. Então, se eu não contabilizar isso, eu não sei se o meu projeto vai reagir bem ou vai reagir mal. Ok? Portanto, resumindo, e para concluir que já vamos longo, desenvolver um estudo de viabilidade passa, primeiro, não só por meter dados em mapas, e se nós tivermos uma ferramenta que nos consiga auxiliar e agilizar esse preenchimento,
ótimo, porque esta é uma área operacional, digamos, de quem está a desenvolver o projeto, mas é muito importante perceber o tipo de dados, o escalonamento do investimento, que tipo de investimento é que vamos fazer, o nosso plano de exploração, os rendimentos, a venda de produtos, a venda de serviços, a venda de mercadorias, os custos que vamos ter com o pessoal, os custos que vamos ter com matéria-prima, etc., se isso existir. Depois o financiamento que nós vamos obter, que grau de financiamento, que tipo de negociação de financiamento. E este programa, por exemplo, que eu já vos mostrei, tem aqui alguns mecanismos para simular e para incluir essas simulações, exatamente aquilo que o banco faz, o software também faz, porque calcula, utiliza os mesmos pressupostos de cálculo financeiro que utiliza, cálculo de empréstimos. E depois perceber, de facto, que há aqui um conjunto de orientações que são necessários colocar e que devem ser seguidos. Portanto, tudo isto corroborado com perceber envolvente do projeto, desenvolver o projeto e depois planear esse projeto para o futuro e acompanhar o projeto no futuro. Essa é uma área muito, muito, muito importante. Ângelo, eu vou deixar aqui só que esta terminar. Pronto, acho que tentei explicar aqui ao máximo o que era este envolvente do estudo de viabilidade, do plano financeiro. E pronto, espero que tenham gostado. Ok, estamos também, e tal como referiste, quase no tempo máximo que temos previsto para esta sessão. Eu tenho visto algumas questões aqui na caixa de entrada, mas tal como referimos no início, nós não vamos fazer sessão de esclarecimentos aqui. Sugiro que direcionem as vossas solicitações, questões, dúvidas para o e-mail que eu coloquei no início da sessão no chat. Para os mais curiosos, também disponibilizei o link para a versão de demonstração do software que o Rui acabou de apresentar. Portanto, conforme ele disse, é um software que é bastante útil na área da elaboração de projetos de investimento e planos de negócio e planos estratégicos, embora o Rui, nesta sessão, apenas tenha focado no plano financeiro. Poderão dar uma vista de olhos, testar o software, não tem qualquer limite de duração de tempo, a versão de demonstração, portanto, poderão testar as reais funcionalidades. Para as pessoas que nos seguem e que estão em Angola, informar que podem fazer os pagamentos em kwanzas, portanto, algo que pode, nesta altura, facilitar caso vocês tenham interesse em avançar para a aquisição do software. Como disse, estarei disponível para responder às vossas questões. O e-mail formação@rcrcontabilidade.pt está no chat. Direcionem para lá as vossas questões, dúvidas, eu responderei sempre em tempo útil. E a versão de demonstração também está disponível no chat, onde vocês poderão, através do link, solicitar a versão de demonstração. Da nossa parte, nós cumprimos todos os pressupostos que tínhamos em agenda. O Rui fez uma apresentação dentro daquilo que também é o nosso formato de formação express, portanto, um formato que nós lançamos no decorrer deste ano, onde o nosso objetivo é abordar diversas temáticas de gestão de uma forma curta, express, online, sempre, conteúdos gratuitos. Vocês depois poderão revisitar esta sessão às vezes quiserem, porque nós vamos disponibilizá-la no nosso canal do YouTube. Também poderão solicitar o link para a sessão através do e-mail que eu referi. Da nossa parte, resta-me agradecer a vossa presença, foi um prazer. Também desejar umas boas entradas e um feliz 2021 para todos. E Rui, também muito obrigado pela tua apresentação. Obrigado, João. E voltamos a encontrar em breve. Muito obrigado e continuação de um bom dia para todos. Obrigado. Deus, boa noite.